Lendo o Novo Testamento, você vai perceber que o título mais comum usado para descrever Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Mas, surpreendentemente, Jesus quase nunca se descreve assim. Em vez disso, ele se chama de Filho do Homem. Filho do homem? O que isso significa? Bem, a frase vem de um capítulo importante no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel era um prisioneiro de guerra israelita, forçado a viver no Império da Babilônia e trabalhar para o rei orgulhoso e violento que destruiu o seu lar. Isso parece horrível. Enquanto vivia e trabalhava na Babilônia, Daniel teve um sonho profético maluco. Você está preparado para ouvir? Estou pronto. Ele viu 4 bestas rastejando para fora de um mar escuro, animais híbridos assustadores que pareciam monstros. E a 4ª besta é uma mutação tão estranha que não dá para comparar a nada. E ela é violenta, deixando um rastro de morte e destruição. Mas o que isso significa? Bem, Daniel ouve que as bestas simbolizam reis violentos e orgulhosos, e seus impérios. Ah, como que o escravizava. Sim, e essas criaturas podem parecer aleatórias para você, mas estão desenvolvendo um tema bíblico importante. Como os humanos são essas criaturas capazes de fazer um bem maravilhoso e um mal terrível. E podemos nos comportar como animais. Certo? Veja as primeiras páginas da Bíblia. Deus cria as bestas do campo e também os seres humanos, todos a partir do pó. Depois, os humanos são separados e recebem a tarefa de reinarem como a imagem de Deus. Então os humanos são como animais, mas chamados para se tornar muito mais. Eles devem representar Deus na terra, governando em nome dele como reis e rainhas. Mas depois os humanos são enganados por uma besta que diz que eles podem ser mais do que apenas parceiros de Deus. Eles poderiam governar o mundo do seu jeito, o que parece bom para eles. Mas Deus sabe que isso vai ser um desastre. Então ele expulsa os humanos para o território das bestas. A parceria está perdida. Mas Deus faz uma promessa de que um dia nascerá um humano que não vai ceder à besta. Em vez disso, ele a vencerá, ao mesmo tempo em que será ferido por ela. Certo. Então, na sequência da história, ficamos esperando por esse humano. Mas, em vez disso, encontramos pessoas que agem como bestas. Como na história seguinte sobre Caim, que teve inveja e raiva do seu irmão Abel. Deus avisa Caim que ele está diante de um impulso bestial chamado pecado, um mal sombrio que consome humanos. Mas Deus diz que Caim pode dominar a besta se quiser. Mas ele não domina a besta. Ele deixa que o impulso o devore e se torna uma besta. Depois disso, os filhos de Caim espalham a violência deles e ela leva à fundação de uma civilização inteira conhecida pelo seu orgulho bestial, a cidade da Babilônia. Certo, Babilônia. Então, avançando na história, aí é onde Daniel está escravizado tendo esse sonho bizarro. Isso. Agora veja o que acontece em seguida no sonho de Daniel. Ele vê a sala do trono de Deus, onde há um tribunal, e Deus condena a besta à destruição. Isso é ótimo. E então, Daniel vê que, na verdade, tem mais de um trono divino. Certo. O trono que a humanidade deixou para trás. Isso. Não teve nenhum humano que conseguiu vencer a besta e governar junto com Deus até agora. Daniel vê uma figura chamada Filho do Homem, o que significa um humano. Ele viaja em uma nuvem até a presença de Deus e então se assenta no trono divino para reinar. A parceria está renovada. Sim, e mais. Toda a humanidade adora e serve esse Filho do Homem junto com Deus. Adora? Então esse não é um humano comum, é como um humano Deus. Exatamente. Então agora você pode ver porque Jesus, quando entrou em cena séculos depois, escolheu para si esse título, o Filho do Homem. Ele estava afirmando ser aquele verdadeiro humano que vem confrontar a besta. Ele foi tentado a tomar o poder do jeito da besta. Mas, diferente de todos antes dele, Jesus resistiu ao impulso. Então, saiu por aí expulsando a besta da vida das pessoas. E ele ensinava as pessoas a dominarem a besta ao invés de serem dominadas por ela. Certo. Mas como podemos dominar a besta? Bem, Jesus fez isso entregando sua vida. Espere, dominar a besta morrendo? Sim. Quando Jesus estava em um tribunal humano e foi condenado à morte, ele disse: de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus e descendo nas nuvens. Mas esse é o momento em que ele está prestes a morrer. Isso. De uma perspectiva, a cruz parece um dispositivo bestial de tortura. Mas Jesus a via como seu trono. Nesse trono, ele expôs a natureza subhumana do nosso mal, deixando-o agir. Então, ele o venceu com a sua vida e amor divinos. A execução de Jesus foi a sua exaltação. Então, Jesus é o primeiro humano a vencer a besta.
e por isso pode ser parceiro de Deus no governo do mundo. Então agora Jesus está chamando à existência uma nova humanidade que pode vencer a besta da mesma forma paradoxal. Dominar a besta morrendo. E descobrindo que a vida e o poder de Jesus podem se tornar nossos para governarmos o mundo como parceiros de Deus, mas no estilo de Jesus, no poder do serviço, humildade e amor sacrificial.